algum momento ou outro você já pode ter percebido que a tua forma de pensar estava dentro de um padrão de pensamento ansioso. Vamos entender um pouquinho hoje como é que funciona essa parte cognitiva de um transtorno de ansiedade. Claro que a pessoa que tem um transtorno, ela vai identificar quase todas essas formas que eu vou estar pontuando ao longo do vídeo e ela vai entender o quanto de sofrimento, o quanto de impedimento, o quanto de prejuízo isso já pode estar causando na sua vida. Se já passou na tua mente alguém que precisa identificar e precisa saber esse tipo de conteúdo, já encaminha o vídeo para essa pessoa, deixa aí o teu like e depois, quando terminar de assistir, comenta, que é para eu poder ter uma noção do que vocês estão achando do conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. Um dos primeiros pontos do pensamento ansioso é que ele é um pensamento repetitivo. Tanto que a gente chama ele de pensamento ruminante, né? Até fazendo uma analogia à forma de digestão a qual o animal ingere e depois ele vai ficar processando ali o alimento durante um bom tempo. Então essa é a forma de pensamento ansioso. Você só fica com aquele conteúdo ali e aquilo fica repetindo, até um ponto que isso já gera um desgaste de tanto que você está pensando na mesma coisa. E se ele é repetitivo, geralmente ele vai ser um tipo de pensamento na qual você não vai chegar a uma solução. Você fica só alimentando e pensando nos problemas, porque é um pensamento, muitas das vezes, de cunho negativo. Eu sempre digo que é como se você estivesse narrando uma história e o enredo é um enredo em que tudo vai dar errado. Então ele é um pensamento repetitivo, é um pensamento negativo e vai ser um pensamento que não vai te levar a uma solução. Eu digo que as pessoas com transtorno de ansiedade são pessoas que elas têm um problema para cada solução. Você até consegue estar tentando norteá-la, mas ela sempre vai vir com e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, mas pode ser dessa forma, mas pode ser da outra forma, e ela vai visualizando problemas, né? Muito desses problemas, muito desse padrão negativo, ele vai ser um padrão que a gente chama de catastrófico. Então, não é simplesmente, é aquele tipo que a gente diz que vai pesquisar sobre uma dor e aí ela já sai do Google com a conclusão de que aquilo é um câncer, né? É alguém que vai fazer, eu tenho que ir no dentista, pronto, isso aqui na verdade pode ser um canal e aí eu vou passar horas sofrendo ou eu vou ter que extrair esse dente. Então ela vai sempre pro pior do que pode acontecer. Então é um tipo de pensamento catastrófico. Uma outra disfunção cognitiva presente, além da catastrofização, é o pensamento extremista, o pensamento tudo ou nada. Então ela não pensa em várias estratégias, sabe? Não tem meio termo para como pode resolver as coisas. Ela já vai para o extremo, né? Ela já vai para o ponto máximo e, em geral, negativo do que pode estar acontecendo, né, na sua vida. Então, são pessoas altamente extremistas. Um outro ponto do pensamento ansioso é que ele é um pensamento muito mais emocional do que um pensamento racional, né? Ele é guiado pela emoção. Então, muitas vezes, quando as pessoas vêm e aí, pode ser de tal forma, pode acontecer tal coisa. Tá, esse é o pensamento emocional. Vamos tentar pensar numa conotação racional, como é que seria? E aí, em geral, a gente vai e questiona a pessoa. O que é que de pior pode acontecer? Pode acontecer tal coisa, certo? O quanto isso é real? E muitas vezes a gente vê até que a pessoa toma um susto quando ela se dá conta de que aquele pensamento não está num viés do que pode acontecer na realidade, nas contingências daquela situação. Um outro ponto é que as pessoas com transtorno de ansiedade, elas acabam dando muito poder aos pensamentos. Elas acreditam muito que aquele pensamento é real. Minha gente, se fosse acontecer tudo que a gente pensa, Jesus amado. Então não é real, não é porque você pensou que aquilo vai acontecer. Não é porque você pensou que aquilo é algo que a outra pessoa está pensando, é algo que realmente vai se desenrolar. Você não tem esse poder todo, né, frente ao teu pensamento, você não tem bola de cristal
que a gente vai já atrelar um outro padrão, que é dar muita importância à opinião alheia, né? Eu até brinco durante os atendimentos que tem um memezinho que é a pessoa com o sistema solar, né, ao redor da cabeça. Então, não, você não é o centro, as pessoas não estão prestando atenção em você o tempo todo, e isso é muito limitante. Essa percepção de que teu pensamento ele é totalmente verdadeiro, de que o que você pensou vai acontecer, e lembre-se que ela pensou numa conotação totalmente negativa. Então, imagina o quanto isso é angustiante, presente o tempo todo na vida da pessoa e o tempo todo ponderando, né, que vão pensar isso, vão falar isso de mim, as pessoas estão me avaliando, as pessoas estão julgando, as pessoas vão me criticar. E aí você não vive, porque independente do que a gente fizer na nossa vida e como for feito, sempre vai ter alguém para apontar, porque a gente faz isso também. Então a gente não vai estar isento de que isso aconteça na nossa vida. E atrelado a isso, temos um pensamento autocrítico. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela não precisa que ninguém venha e a coloque para baixo. Ela consegue fazer isso sozinha. Ela é extremamente autocrítica. O tempo todo, por meio da avaliação das pessoas, ela vai estar se avaliando. E aí ela se avalia colocando lá para baixo, sendo o seu próprio carrasco. Então esse é um dos pontos que mais prejudica a pessoa com transtorno de ansiedade. Um outro ponto bastante presente é a relação com o tempo, tá? A pessoa com transtorno de ansiedade, ela vai estar sempre ponderando que não vai dar tempo, que aquilo não será suficiente. E essa relação com o tempo, ela fica totalmente desgastante, né? Eu não sei se vocês vão recordar, mas há um desenho que é A Corrida Maluca, né? E aí eu digo que a pessoa com transtorno de ansiedade é isso, ela tá correndo, às vezes não tem nem sentido, ninguém sabe nem onde é que vai chegar, de tanto que se está focando no desgaste, né, que aquilo tem. Então, ou ela tá correndo feito louca de forma desorganizada e de forma extremamente angustiante, ou ela tá estagnada. Ela tá estagnada porque a mente tá a mil. Então, é meu corpo parado em alta velocidade, porque a mente está processando ali. E aí você termina o dia com aquela sensação de eu não fiz o que eu tinha proposto, eu estou extremamente desgastada e eu não consegui realizar nem metade do que eu coloquei que eu iria realizar. Mas o cansaço, a fadiga é extremamente presente por causa dessa péssima relação com o tempo. Então tivemos aí alguns dos pontos presentes, e aí imagina esse combo presente no cotidiano da pessoa, o quanto é desgastante, o quanto é limitante, né? Então, quando a gente vai ponderar o que é dentro de uma normalidade e o que já chega numa característica mais patológica, é justamente essa diferenciação daquilo que traz ou não prejuízos para o nosso cotidiano. Se você identificou algum dos pontos de forma isolada, né, perceba que isso pode estar te prejudicando de alguma forma, pondere e já comece a se trabalhar em relação a isso, ok?